Quando o barco chegou perto da ilha, Kizami, sem esforço, como se não pesasse nada, segurou a âncora do barco para jogar na lateral barco, prendendo ele no lugar, enquanto Sarah, que olhava como Kizami pegava uma âncora de barco como se um brinquedo leve se tratasse, ficou simplesmente com cara de pôquer, enquanto realmente reclamava sobre esses monstros do Granline, que eram monstros fisicamente, mas a mesma não ficou deprimida com isso, mas sim sua determinação ficou ainda maior em evoluir para poder estar no nível desses monstros. Quem disse que uma mulher não pode ser forte? Por mais que Jack uma vez disse que Big Mom era um monstro em relação às mulheres, não deixa de ser um mérito que uma mulher chegou no nível dos mais fortes. É que mesmo velha e gorda continua ostentando um dos títulos dos 4 imperadores do mar, mesmo que no futuro ela vai ser derrotada por um bando de novados melhorados pelo poder absurdo do Deus Sol. Isso não tira o mérito dessa mulher. Kizami pula do barco junto com Jack, que olhava aos arredores com um sorriso curioso de ver algo novo com os próprios olhos. Sarah, por outro lado, usou uma corda do barco para pular do barco. Ela pode realmente ter uma força maior que as pessoas normais nesse momento, mas não significa que vai pular do barco sem preparação como a mesma sempre fez. É porque ela também iria com os dois enquanto deixava o barco completamente desprotegido e sem vigilância. Tudo se devia ao fato de que Jack fez a mesma coisa quando estavam na Ilha dos Cactos Gigantes, por causa da ilha não ser particularmente grande e pela cidade estar bastante perto do porto. Jack usou seu hack da observação para cobrir grande parte da ilha, pelo menos até o porto ainda se encontra o barco. É por essa ilha parecer ser bem selvagem, com quase nada de civilização inteligente que pudesse roubar o barco, então os três não estão particularmente preocupados. É também que Kizami deixou seu amigo protegendo o barco, mesmo que por pouco tempo, já que é um tubarão, ele pode realmente ficar fora da água por tempo suficiente para espantar qualquer ladrão que use roubar o barco. Acho que o nome da ilha é um pouco enganoso, não? Pequeno jardim para uma ilha dessas? Foi a pergunta sarcástica de Sarah quando os três entraram no bosque pré-histórico, topando de vez em quando com alguns dinossauros e outros seres como plantas carnívoras ou insetos gigantes se metiam no caminho do grupo, mas elas foram facilmente mortos ou fugiram de medo depois de Kizami dilacerar um enorme dinossauro com semeada de um único golpe, ou que Jack emanasse um pouco de aqui do rei para que as criaturas se afastem, fazendo o caminho ser tranquilo enquanto conseguiam bastante carne como provisões para as próximas semanas, ou até mesmo para a próxima ilha, que era a de neve, onde os chapéus de palha recrutaram o pequeno Chopper. É porque o nome dessa ilha não é porque ela realmente seja grande para nós, pois realmente uma ilha até que grande, mas é porque para os seres desse lugar, isso é apenas um jardim. Foi a simples resposta de Jack ao cortar uma dama de árvore no caminho. Ao ouvir isso, Sarah levantou uma sobrancelha realmente confusa, enquanto Kizami olhava para uma direção, enquanto sorria de uma maneira predatória, como se finalmente tivesse encontrado uma presa. Mas antes que Sarah pudesse perguntar qualquer coisa, ambos ouviram uma forte explosão, enquanto o céu ficava um pouco carmesim misturado com laranja e amarelo, fazendo os três olharem como ao longe, bem no meio da ilha, se podia ver como o vulcão entrava em erupção, fazendo a ilha tremer um pouco, enquanto Sarah usava seu pouco aqui da observação sentiu algo estranho e anormal ao redor de alguns metros de ambos. Algumas criaturas começaram a fugir para longe do vulcão, como se a erupção fosse um aviso que os seres vivos deveriam se afastar o mais rápido possível. Parece que a diversão vai começar, aqueles seres estão chegando. Foi Kizami que disse, enquanto sua espada parecia sentir sua sede de batalha. Tremeu como se também estivesse emocionada por uma boa batalha, enquanto Jack tranquilamente tirava sua bússola do pescoço para abrir, ela fazendo o mesmo, levantar uma sobrancelha um pouco estranhado, já que estranhamente a bússola estava apontando para o vulcão, já que atualmente Jack estava buscando seu companheiro predestinado. Era realmente antinatural que esse companheiro estivesse no vulcão, mas ele confiava naquela bússola sabia que ela nunca apontaria errada, o que simplesmente fez Jack olhar para o vulcão ainda mais confuso.
Nosso lugar começou a tremer enquanto barulhos de pisadas, como se seres gigantes estivessem correndo. A direção era uns metros à frente para verem como dois gigantes, empunhando armas e escudos. O mais grande usava um grande escudo. É uma espada que poderia facilmente ser confundida com um pequeno prédio, enquanto o mesmo dia animadamente. Enquanto do outro lado outro gigante, um mais gordo, mas do mesmo jeito cheio de músculos, como o outro segurando também um escudo, mas no lugar de uma espada outro segurava um enorme machado tão grande quanto a espada. Os dois gigantes, somente por correrem, causavam pequenos terremotos pela ilha, enquanto riam e gritavam, enquanto Sarah sentindo o enorme poder bruto dos gigantes, que somente correndo causavam terremotos. A mesma ficou atrás de Jack, como se quisesse usar o mesmo como escudo humano. Dorri. Brogi. Foi o grito que ambos gigantes falaram ao mesmo tempo para serem perder em um único segundo. Ambos balançaram suas armas. Um machado é uma espada que normalmente deveriam só fazer faíscas, como choque de metal. Naquele momento, por seus enormes tamanhos, pareciam que poderiam rasgar o próprio ar, fazendo fortes ventos somente por balançar suas armas. Mas naquele momento, um enorme choque de energia cinética aconteceu pela colisão das enormes armas, juntando com a força da colisão fez com que uma enorme explosão de ar acontecesse, fazendo as árvores balançarem e se afastando, a terra rachando e se abrindo. É principalmente o vento que lançava tudo isso para longe. Kizami estava tranquilo, enquanto tudo que acontecia era que o vento balançava sua capa. É a mesma coisa com Jack, que simplesmente estava segurando o chapéu com uma mão, enquanto também segurava sua bússola, mas o mesmo de maneira tranquila. É sem se importar com o vento, só coloca a bússola de volta no pescoço, enquanto parecia apreciar a luta dos dois gigantes. Mas quem não estava tão tranquilo era a própria Sarah, que não era tão poderosa como Jack ou Kizami, a não sair voando pelo vento, ou por ser derrubada pelo terremoto, a mesma ainda com um pavor enorme por essa crua demonstração de força sem nenhuma técnica, apenas uma crua e fria força gigantesca, fazendo até mesmo uma ilha como aquela tremer e causar terremotos. A mesma sorriu animadamente, mesmo morrendo de medo, porque era isso que a mesma buscava: descobrir mais sobre esse gigantesco mundo com os próprios olhos para saber o quão longe ela ainda poderia ir. É mesmo com medo, Sarah sabia de uma verdade: ela um dia poderia estar entre esses monstros, podendo fazer que suas balas possam acabar com séries desse nível. Se o vice-capitão dos piratas do Ruivo pode chegar num nível parecido com de um imperador somente como um atirador, então porque ela com o mesmo talento e determinação não poderia também? É com isso mais uma vez a determinação de Sarah Fortuny se incendeu mais uma vez, mais forte e mais determinada. Então eles são Dorri e Brogi, os ex-capitães dos piratas gigantes de Elbaf. O gigante ogro azul é o gigante ogro vermelho. Realmente o nome da ilha faz sentido, já que para os gigantes essa ilha é só um pequeno jardim. Foi o comentário casual de Jack, que sorriu divertido e olhou para a batalha dos dois gigantes, que continuaram chocando armas, como se o mundo à sua volta não existisse. É que naquele momento só existisse os dois gigantes naquele lugar. Kizami sorriu enquanto dava um assovio, impressionado com a informação. Dorri e Brogi, a marinha já deu uma ordem de recompensas de 100 milhões de berries pela cabeça de cada um. A recompensa foi retirada depois que os piratas gigantes sumiram por décadas. Não imaginava que os dois estivessem nessa ilha. Realmente, o mundo está cheio de surpresas, Sr. Jack. Kizami deu um pequeno risada, enquanto também apreciava a luta, já que também como espadachim, mesmo que um pouco sanguinário, ele também tinha honra e esperaria que os dois terminassem o duelo para o mesmo os desafiar. A batalha dos gigantes era brutal, não tinha golpe de espadas ou cortes voadores de um grande espadachim, era simplesmente um duelo de pura força bruta de lâmina carne, trocando feridas por feridas, uma batalha simplesmente brutal. Uma única coisa que simplesmente se podia dizer era que era realmente digna de uma batalha entre gigantes que, ao contrário de algumas técnicas específicas, preferem lutar com sua grande força bruta, como os vikings que lutam para morrer em batalha. Realmente digna de ser uma raça focada totalmente em guerreiros.
Se passaram alguns minutos, mas a cada segundo de batalha parecia que ela durava horas de pura brutalidade de um guerreiro. Ferro na carne e escudo no rosto. Simplesmente trocar golpes por golpes quase sem defesa. Foi por isso que depois de vários minutos de batalha sem descanso, os dois gigantes deram um poderoso soco no rosto do outro, trocando um soco por outro, fazendo que os dois voltassem para trás pela força contida em cada soco. O que só mostrava a força absurda digna da raça gigante. A queda dos dois gigantes no chão fez um terremoto pela ilha, enquanto muita terra e poeira eram jogadas pelo ar, enquanto em suas quedas algumas crateras tinham se formado, enterrando os gigantes corpos. Que monstros! Foi o comentário de Sarah, impressionada com o resultado da batalha, que simplesmente parecia que os dois gigantes afundariam a ilha em sua batalha pela quantidade de terremotos e rajadas de vento pela colisão das armas. A mesma estava com o cabelo completamente bagunçado pelas fortes ventanias, mas a mesma parecia não ligar muito para esse detalhe. Kizami, por outro lado, começou a caminhar até o gigante da espada, que ele identificou como Dory. Se o grito do gigante gordo fosse alguma dica para isso, foi outro empate. Brogy. Foram 72.862 lutas e todas elas empates. Com isso, Dory gargalhou, mesmo machucado pela batalha, mas o mesmo parecia não se importar muito com os machucados e parecia até mesmo se levantar. Enquanto isso, o outro gigante Brogy também estava partindo na gargalhada, enquanto parecia ajeitar sua mandíbula, fazendo forte som de crack que ecoou pelo campo de batalha para o mesmo falar depois de ter recolocado sua mandíbula. Usando o escudo para atacar. Creio que você está me copiando, velho amigo. Dory simplesmente riu enquanto apontava para a própria mandíbula para responder, ainda com um grande sorriso. Depois de tantas vezes com você usando esse mesmo golpe em mim, eu teria que devolver esse golpe alguma hora. Com isso, os dois gigantes começaram a gargalhar, como se antes quase não tivessem quase se matado depois de uma luta brutal, trocando golpes por golpes e feridas por feridas, e agora os dois pareciam simplesmente velhos amigos que pareciam divertir. Mas antes que os dois pudessem se levantar direito, uma ajuda forte se pode ser sentido no campo de batalha. Não era um haki do rei, mas era na aura predatória, como se um animal no topo da cadeia alimentar tivesse encontrado sua presa, uma ajuda tão grande que parecia uma enorme besta do mar capaz de devorar tudo. Dory e Brogy olharam para o lado, vendo como um ser pequeno para eles, mas bastante grande, já que a altura de Kizami era de mais de 2 metros, caminhava até Dory e apontava sua espada para o mesmo e disse com um enorme sorriso, cheio de dentes afinados como de um tubarão: Dory, o gigante azul, lute comigo e me deixe experimentar como realmente é a força dos guerreiros gigantes. Sem perder mais tempo, com força decisão. Kizami balançou sua espada, fazendo um enorme corte voador que foi na direção do gigante, e deixando o sorriso um pouco de lado, enquanto rapidamente coloca seu escudo entre ele e o corte para ser empurrado alguns metros para trás, enquanto usando bastante a sua força, parava o corte usando seu escudo, enquanto sua expressão ficava mais séria e segurava novamente sua espada com um aperto firme, enquanto dizia para seu companheiro Brogy, que estava se levantando, pegando novamente seu machado como uma expressão seria: Brogy, não interrompa essa luta. Esse homem peixe poderia ter atacado antes, mas esperou e se apresentou. Esse é um combate de 1 contra 1. Brogy simplesmente colocou o machado no ombro e ficou parado no lugar. Ele sabia, mas do mesmo jeito foi um ataque inesperado. Qualquer um acharia que Kizami tenha esperado eles voltarem até se enfraquecerem para dar um ataque inesperado, mas como Dory disse que era somente uma batalha 1 contra 1, Brogy não interferiria, porque isso feriria o orgulho de guerreiro gigante. Isso é algo que os gigantes, principalmente os guerreiros, nunca fariam em sua vida. Sinto muito pelo ataque inesperado do meu companheiro. Ele é um pouco viciado em batalhas, mas não duvidem da sua honra. Ele nunca atacaria se não soubesse que vocês realmente não pudessem lutar com tudo de si. Brogy olhou para o seu outro ombro, onde não estava apoiado seu machado, para ver como nele se encontrava um homem e uma mulher que acenava para Brogy em formato de cortesia, enquanto o homem simplesmente dava um saúdo com os dedos. Mas o inesperado foi que Brogy simplesmente riu e negou com a cabeça para responder amigavelmente:
Não se preocupem, seu amigo só realmente me assustou por um tempo. Meu nome é Brogy, o gigante vermelho dos piratas gigantes de Elbaf. Qual o nome de vocês, companheiros humanos? Sarah ficou impressionada do gigante não ter ficado irritado, mas como Jack comentou uma vez sobre a raça dos gigantes, que apesar de serem grandes um pouco assustadores, eles realmente não atacaram por nada, principalmente os da tribo de Elbaf, que são guerreiros com um código de honra, que são bastante amigáveis. Se você não fizer nada ou manche sua honra. Meu nome é Sarah Fortune, franco atirador, vice-capitã dos piratas de Jack. Sarah tirou seu chapéu fez um saúdo educado como era de se esperar de uma nobre que recebeu treinado por bastante tempo. Coisas como os modos não seria algo que simplesmente pudessem deixar de lado. Assim por assim, afinal Sarah os praticou por anos. Não é hoje que ela vai deixar esse costume de lado. Meu nome é Jack the Sparrow, eu sou o capitão desse grupo pirata, só estamos de passagem pela ilha, não queremos incomodar o duelo de vocês dois. Jack deu um saúdo retirando seu chapéu, mas Brogy simplesmente negou com a cabeça para se sentar no chão enquanto olhava para a batalha que se iniciou com Kizami avançando contra do gigante, empunhando a espada com as duas para dar um golpe de espada para Dory, fazendo as veias do seu braço incharem rapidamente com grande força, balançar sua enorme espada na direção de Kizami para os dois chocarem fortemente suas espadas, fazendo uma rajada de vento que afastou tudo ao redor dos dois pelo vento, enquanto Brogy estava tranquilo com um sorriso animado, enquanto novamente Sarah segurava em Jack, que também estava tranquilo com a batalha que estava acontecendo. É bom ter visitante de vez em quando. O último já faz 2 semanas que está nessa ilha. Ela é uma grande cozinheira. Seus pratos realmente são estranhos, mas muito saborosos. Eles têm o poder de restaurar o corpo. É a força das pessoas que consumam seus pratos. É realmente um poder de Akuma no Mi muito interessante. Ao ouvir isso, a curiosidade de Jack se despertou. Mesmo se sentou tranquilamente no ombro de Brogy, junto com Sarah, que foi protegido do vento da batalha por Brogy. Jack, enquanto os mesmos começam uma conversa, enquanto Sarah também prestava atenção. Olhava a batalha de Kizami, que foi jogado para trás fortemente pelo golpe de espada, sendo jogado com força, enquanto seu sorriso aumentava. Uma ajuda azul se formava com a aparência de um enorme megalodon, enquanto Kizami avançava com ainda mais ferocidade depois de pisar em algo para se impulsionar. Poderia me falar mais sobre esse cozinheira com um poder de Akuma no Mi? Se saberia dizer se ela ainda se encontra nessa ilha ou se ele já saiu dessa ilha? Brogy simplesmente riu divertido enquanto falava sobre a cozinheira que tinha chegado a essa ilha algumas semanas atrás. Ela é uma garota que chegou na ilha há algumas semanas. Ela é tão pequena que em alguns momentos, quando ela passava pelos arredores, eu e Dory quase pisamos na pequena sem querer. Ela disse que veio a esta ilha para experimentar algumas novas iguarias que poderia inventar nesse lugar. Ficamos curiosos com sua culinária, então a ajudamos. Ela coletando alguns ingredientes, caçando alguns dos dinossauros dessa ilha. Simplesmente foi indescritível. O sabor, a textura, tudo nos pratos dela simplesmente aticavam completamente meu paladar de formar que eu nunca imaginei que pudesse sentir. O mais incrível foi que depois de uma de nossas lutas, recuperamos completamente da fadiga. Recuperamos nossas forças completamente. Até mesmo curamos de nossos ferimentos, voltando completamente ao nosso melhor momento. Ela simplesmente tem habilidades milagrosas na cozinha. Ela atualmente está no vulcão preparando um prato. Com isso, Jack tirou novamente sua bússola do pescoço para ver como a mesma continuava apontando para o vulcão, fazendo o mesmo sorrir de maneira divertida. Curiosa, enquanto Sarah ficava impressionada com a descrição da culinária da misteriosa cozinheira que estava nessa ilha. Só pela descrição já fez Sarah engolir saliva que tinha inconscientemente produzido pela descrição que Brogy estava dizendo, fazendo a mesma imaginar os estranhos pratos, fazendo a mesma ficar com fome pela própria imaginação. A mesma rapidamente virou para Jack deu um pequeno golpe no ombro do mesmo para dizer um pouco apressada: Vamos, capitão, precisamos de uma cozinheira como ela no barco. Por mais que eu não reclame da cozinha caseira do capitão, eu realmente quero experimentar esse tipo de culinária.
Jack não se sente ofendido com isso, afinal mesmo realmente só tinha aprendido a cozinhar somente para poder sobreviver no mar, não ia se dedicar à profissão de cozinheiro. É por isso estava procurando é pela descrição de Brogin, é pela própria bússola que continuava apontando para o enorme vulcão que estava no centro da ilha. Jack já tinha encontrado seu cozinheiro destinado. Kizami. Estamos indo para o vulcão encontrar nosso possível cozinheira. Quando terminar aí vem encontrar gente para experimentar a culinária dela. Se podia ver como Kizami estava correndo entre o braço do gigante para que, como se um bastão de baseball se tratasse, Kizami brandia essa meada com tanta força perto do rosto de Dory que fez o mesmo virar o pescoço com tanta força que parecia que iria quebrar a qualquer momento. Com a força contida do golpe, Dory foi jogado para trás, do mesmo jeito que Kizami foi arremessado no primeiro choque de armas dos dois, mostrando que Kizami também pode guardar ressentimento. Mas quando o mesmo ouviu o recado de seu capitão, Kizami simplesmente virou a cabeça um pouco para trás para acenar com compreensão para o mesmo voltar para a batalha. Pular na direção de Brogin, que estava se levantando depois de receber aquele golpe no rosto com um pequeno ferimento em seu rosto pelas escamas da sameada, para com um sorriso no rosto Brogin limpar o sangue do rosto com o dedo para ainda com o mesmo sorriso brandir sua espada contra o pequeno homem-peixe, que era realmente divertido e forte, fazendo novamente um combate frenético onde Kizami era jogado para uma direção para logo depois voltar com mais impulso, força e selvagismo, enquanto a colisão de espadas se era ouvido por toda a ilha. Em uma parte do vulcão os sons de espadas e terremotos se podia ser ouvido com clareza. Em uma parte onde a lava estava transbordando por uma cratera do vulcão se podia ver como uma enorme taça de ferro que estava a vapor, fervilhando os ingredientes, e taça como uma enorme sopa, enquanto Oki pareciam ser ovelhas trabalham incansavelmente em ingredientes jogando na enorme taça, enquanto a taça como se fosse uma sopa era mexida com cuidado com profissionalismo, enquanto se podia ver como uma pequena garota fofinha com características bem infantis era quem estava mexendo sopa, enquanto suava um pouco pelo calor para olhar a direção de onde os terremotos pelos sons de colisão de armas. Caramba, esses dois estão lutando de novo. Mas o vulcão já não tinha ativado antes. Que estranho. Talvez eu faça uma porção extra para eles caso eles estejam com feridas mais graves. Com isso, como uma enorme determinação, a garotinha começou a cozinhar com mais intensidade, enquanto as ovelhas que estavam ao seu lado, como se seguissem a garota, também começaram a trabalhar com mais intensidade.